Graça e paz, irmãos. Todo mundo bem, em nome de Jesus? Que bom, que coisa boa. Como o pastor disse aqui, para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. Muito obrigado por me receberem, tanto ontem quanto hoje, uma bênção. Como o pastor disse, sou lá da Primeira Igreja Batista em Macaé. Sou casado com a Miliane. Mili estava aqui ontem, mas a gente precisou levar a Cel, que é minha filha mais velha, mais nova, para Macaé. Estava um pouquinho doentinha, com uma dorzinha de ouvido, mas está tudo bem, graças a Deus. Sou pai da Ágata e da Cel e tenho trabalhado para servir a minha comunidade já há alguns anos lá na Primeira Igreja Batista. Eu trago um abraço dele para vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Eu, no decorrer da caminhada, trabalho com missões já há alguns anos. Mais precisamente há 13 anos que eu coordeno uma organização missionária que trabalha com arte em favor de missões. Nós utilizamos vários modelos de arte, teatro, música, dança, como ferramenta de evangelização e como ferramenta de desenvolvimento comunitário em várias comunidades. Nós temos alguns espaços de artes espalhados por alguns lugares. No próximo mês, a gente está voltando para visitar um deles na comunidade de São José do Araras, que fica numa comunidade ribeirinha, a cerca de 24 horas de Manaus, 24 horas de Manaus. O povo de lá é uma bênção, espero que um dia vocês estejam conosco para visitá-los. Temos um outro espaço em Moçambique, funcionando na cidade da Beira, e juntando ali todos os nossos alunos, a gente tem cerca de uns 200 alunos aprendendo arte, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo um ofício e criando, enfim, oportunidades para tanto servir sua igreja local, mas também para desenvolverem-se socialmente. Meus irmãos, vamos lá? Vamos juntos meditar na palavra do Senhor aqui por alguns minutos. Eu queria que você acompanhasse comigo, estivesse comigo, para que junto nós possamos ouvir o que o Senhor Jesus tem para falar ao nosso coração. Meus irmãos, já que a gente está falando de missões, nós estamos conversando um pouco a esse respeito durante esse mês, eu queria trazer para vocês algumas reflexões, que não são reflexões missiológicas, mas que influenciam bastante sobre a vida na missão. Se você chegar hoje para um povo, seja ele qual for, e você fizer algumas perguntas para esse povo, você vai conseguir identificar a sua cultura, e é isso que a gente acaba fazendo em campo. Então, se você chegar para um indivíduo de uma determinada cultura e você perguntar, olha só, povo, o que você faz? A resposta que ele te der vai determinar o seu comportamento. Se eu perguntasse para você hoje o que você faz, qual é a sua rotina de trabalho, você vai me dizer, olha, eu acordo lá de manhã, eu escovo os meus dentes, eu vou trabalhar, eu vou preparar o almoço logo à tarde. Isso significa o quê? Que você tem hábitos diurnos, que você faz 1, 2 refeições ao dia, que você trabalha, que o outro fica em casa, que o outro estuda. O que você faz na sua vida determina o seu comportamento. E essa é a camada mais superficial da sua vida comunitária, da sua sociedade. E aí imagina que essa sua vida é como se fosse uma cebola. E aí você vai e tira essa primeira casca ali, ó. Vai lá e tira a primeira casca dessa cebola e faz para essa segunda casquinha da cebola, segunda camada da cebola ali, uma outra pergunta. E a pergunta é o seguinte, olha, o que é bom? O que é bom para você? O que você enxerga como uma coisa boa? As suas respostas vão determinar os seus valores. O que é bom, o que é agradável. Se eu perguntasse para você, você ia dizer, o que é bom? Minha família é boa, uma boa comida é algo bom, estar com os meus amigos é algo bom. Então são valores que determinam aí esse seu comportamento. São coisas que você carrega com você como coisas agradáveis, que você quer conviver com elas. Essa é uma outra camada. Então eu tiro essa camada agora e eu vou fazer uma pergunta para a próxima camada da cebola. E a próxima camada da cebola eu pergunto o seguinte, olha só, o que é o bem? Diferente daquilo que é bom, o que é o bem para você? Sua resposta sobre o que é o bem determina a tua crença. O que você crê? Quais são os seus dogmas, as suas verdades? Qual é a sua religião? O que você acredita como um bem moral? Tudo isso está na perguntinha que você faz, o que você entende como bem.
Quando você faz essa resposta, isso determina a tua crença, quem você crê, no que você crê. Só que isso é uma outra camada que eu preciso descascar. E aí eu tiro essa camada e chego num outro miolinho, que é o miolinho final dessa nossa cebola. Quando eu faço a seguinte pergunta para esse povo, para você como indivíduo, para a sua comunidade, se hoje eu perguntasse aqui na igreja, eu tenho certeza que eu teria respostas diferentes, porque somos diferentes, por mais que sejamos inseridos na mesma comunidade. Essa minha pergunta é: o que é real para você? Diferente do que é o bem, diferente do que é bom, diferente do que você faz, a pergunta é: o que é real para você? O que você acredita como verdadeiro? Sabe o que é isso? É aquela pergunta que você se faz, talvez aquela pergunta que a gente fuja bastante, mas que nos pega desprevenido à noite, quando a gente deita nossa cabeça lá no travesseiro. O que é real? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a razão de existir nesse mundo? A forma como você responde isso, nós chamamos de cosmovisão. O que é a cosmovisão? São as lentes pelas quais você vê o mundo. Essa é a camada mais profunda da organização social. Essa é a camada mais profunda do indivíduo. Essa é a camada final, não há outra camada a ser descascada. Ali, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você vê as coisas, a lente que te leva a reconhecer o mundo, é o que você tem de mais profundo. É o final dessa camada que te transforma em um indivíduo, em um ser em comunidade. Cosmovisão é algo que eu não consigo alterar. Por maior que seja o meu esforço, a cosmovisão ela é criada a partir da cultura que você está inserido, a partir da convivência com seus pais, e uma análise profunda disso tudo dentro dos seus conceitos mais íntimos e das suas verdades interiores. Eu, com a minha força, pastor Robson, com a força dele, ele pode tentar de alguma forma mudar o seu comportamento, o que você faz. Ele pode de alguma forma tentar mudar os seus valores, que é o que você acredita que é bom. Você pode mudar de crença, de religião, e passar a entender o que é o bem de uma forma diferente. Mas por mais que a gente tente se esforçar aqui, essa cosmovisão não pode ser alterada por mim, não pode ser alterada pelo pastor. É íntimo demais, é profundo demais para que eu consiga fazer externamente. Abra sua Bíblia comigo no texto de Hebreus 4, o versículo 12 apenas. A conversão do indivíduo a Jesus Cristo acontece na sua cosmovisão. É quando as lentes dele, a forma como ele olha o mundo é alterada, é modificada. É na cosmovisão que o Espírito Santo trabalha com o homem para que ele se arrependa do seu pecado. E a partir disso, um movimento começa a acontecer, de dentro para fora. É possível que você hoje apresente uma boa conduta nas demais camadas sociais. Eu posso olhar para você e dizer o seguinte: esse cara é um cara bom, esse cara acredita na coisa certa, esse camarada aí faz parte da nossa comunidade de fé. Eu posso dizer que você moralmente é um cara muito legal. Mas é possível que você consiga expressar todos esses pontos sem nunca ter se convertido. Mas o oposto não é possível. Porque uma vez convertido, esse processo de dentro para fora começa a acontecer e provocar mudanças morais e mudanças sociais. Olha o que a palavra diz. Hebreus 4, o versículo 12, muito conhecido de todos nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e intenções do coração. É bem provável que você já tenha esbarrado com esse versículo várias vezes, lido esse capítulo várias vezes, ouvido essa pregação por várias vezes. E eu creio que tudo isso tenha sido uma bênção. Para nós entendermos a complexidade desse versículo, o que o autor quis concluir nesse capítulo, apresentando ali a sua tese, apresentando ali a sua defesa, a gente precisa entender um pouquinho sobre o livro e sobre os versículos que antecedem. Hebreus, a gente está falando ali para o povo de Israel, a gente está falando para aqueles que haviam se convertido, e uma preocupação que havia lá, que era: será que eles estão se esquecendo das promessas de Deus com relação à eternidade? Essa era a preocupação do capítulo 4. Espera aí, será que o povo ainda aguarda essa salvação, aguarda por essa promessa? Será que não é necessário nós lembrarmos o povo daquilo que o Senhor, daquilo que o Messias havia prometido? Então o autor ele decide relembrar esse povo de alguns pontos, e ele escolhe fazer o quê? Exatamente pegar a cultura do povo para colocá-lo no seu lugar, para fazê-lo entender quem ele é, onde ele está, para que ele consiga enxergar as promessas de Deus de uma forma mais ampla e mais plena. Como isso é importante na vida da gente? Sabermos quem somos, onde estamos, a que grupo nós pertencemos, para que a gente possa enxergar com mais clareza as promessas que Deus tem para nós. E é isso que ele vai fazer. E o primeiro ponto, lá no versículo 4, que ele começa a fazer é o seguinte: ele apresenta, ele lembra, e ele usa a ideia do sábado, lá da lei de Moisés, sobre guardar o sábado, guardar o dia do Senhor. E ele vai falar: nisso vocês estão lembrados, não estão? Isso é tão importante para vocês. Lembra lá da questão do sábado? Só que ele não vai buscar essa referência lá na lei de Moisés. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai nas referências que fazem com que a lei se torne lei. Ele vai buscar o significado do sábado lá na criação. E aí ele começa ali. João 1:1 diz o seguinte, no início ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Era o próprio Deus. De que palavra nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de Jesus Cristo. No início de tudo, de toda a criação, Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo presentes para a criação de todo o mundo. E aí ele vai fazer ele vai discorrer a esse respeito até que ele consiga entender a ideia que é a ideia do sábado. Ali ele afirma: Jesus é a palavra, ele é o verbo encarnado. Todas as coisas foram feitas por ele, através dele. Note lá na narrativa de Gênesis, que se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver o seguinte: no momento em que Deus vai criar os peixes, ele dá uma ordem direta às águas. Ele diz: faça animais, façam os peixes para habitar as águas. E assim foi feito. Quando ele vai fazer as plantas, as árvores, ele dá uma ordem direta à terra. E ele diz: terra, crescei aí todo tipo de vegetação, todo tipo de planta, e assim foi feito. Todavia, quando a gente vai ver a narrativa da criação do homem, a história muda. Agora ele não diz faça, mas ele diz façamos. Ele não olha para a natureza criada, Deus olha para si. Agora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo diz: façamos o homem. Retira o peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Tira a planta da terra, ela morre. Sai de Jesus, morre. O que ele está dizendo é o seguinte: o seu ambiente, a sua cultura, o lugar onde você deve viver é em Cristo, não é fora de Cristo. Fora de Cristo não há vida. A única vida possível para o ser humano está em Jesus. É isso que o versículo está dizendo. A única forma que você tem de viver uma vida plena é com Jesus.
A única forma que você tem para alcançar a eternidade, a razão pela qual você foi criada, adorar a Deus por toda a eternidade, é através de Jesus Cristo. E isso estava presente lá desde a narrativa da minha criação, da sua criação, da nossa criação. Nós fomos criados em Cristo para viver em Cristo. Portanto, Ele é a palavra. Ele é a palavra. E por Ele ser a palavra, tudo estava nele. E foi criado a partir dele. E aí o autor vai dizer, e após toda essa criação ele descansa. E por essa razão você vai descansar nesse dia que é o dia do Senhor. Para que você faça o quê? Para que você lembre dele que é a palavra. Para que você se lembre do Senhor. Para que você se dedique ao Senhor. Essa ideia desse sábado ali, de guardar o dia para o Senhor, era um reflexo dessa criação. Era um reflexo dessa criação que apontava para algo maior. Ele era um símbolo. Que símbolo era esse? De um descanso que a humanidade teria. Que descanso é esse? Um descanso reservado e chamado de dia do Senhor. Guarde essa informação comigo. Depois ele continua ali. E agora a gente chega lá no versículo 8. E aí ele escolhe para defender a tese dele o seguinte, ele vai falar lá de Josué. E para falar, ele usa Josué para falar sobre a ideia da terra prometida. Há uma terra prometida para vocês. E ele começa a falar sobre a entrada nessa terra e do caráter, que é o caráter o quê? Libertador, messiânico de Josué. Uma coisa interessante é que Josué e Jesus têm a mesma escrita hebraica. São o mesmo nome, Yeshua. Sendo Jesus a forma grega do nome Josué. Portanto, Josué aqui significa Deus salva. Portanto, Deus salva e te leva a uma terra prometida. O que o autor está fazendo entre dividir o momento da criação e o momento da libertação do povo? Ele está lembrando esse povo que no meio houve um problema. Todos pecaram. E agora havia necessidade de serem todos salvos e libertos. Ele vai criar essa grande figura para dizer o seguinte, olha só, a salvação que você precisa para o seu pecado e chegar à eternidade está em quem? Em Jesus, que é a palavra. Então você foi criado pela palavra e você foi salvo pela palavra. Então se há um novo ensaio agora, esse ensaio de descanso está na terra prometida. Então a terra prometida, o Israel agora é o quê? O Israel agora é o seu descanso, é o descanso do povo de Israel, é a grande promessa do povo de Israel. Ele passa a ser um ensaio. E esse ensaio é para quê? Para a eternidade. Do mesmo jeito que lá no sábado, lá na ideia do descanso do Senhor, eu tenho um ensino, uma didática para um descanso que vai vir eternamente para o seu povo. Agora eu tenho uma nova didática que diz, esse descanso é numa terra, eu não sei vocês, mas é uma terra que emana leite, mel, de tranquilidade, de bênção, de paz, algo eterno. Chegar a esse lugar só é possível através do libertador, o Yeshua, a palavra Jesus Cristo. Assim como Josué destruiu os inimigos de Israel e os conduziu à terra prometida, Jesus fará com seu povo na eternidade. Portanto, essa terra agora prometida, ela é no céu, ela é eterna. E aí a gente chega no versículo 12, e a gente pode então conversar um pouquinho sobre esse versículo 12, a partir de todo esse cenário que o autor montou. E ele começa dizendo o seguinte, por quê? Pois, ele está explicando, ele está apresentando uma resposta. Depois de tudo que ele discorreu até agora, depois de tudo que ele falou até agora, ele diz, tudo isso só é possível por quê? Tudo isso só existe por quê? E aí ele vai dizer, por que isso tudo existe? Ele começa falando, isso tudo só existe por quê? Por causa da palavra. Esse porquê é um chamado para olhar para o futuro. Ele está sacudindo o povo de Israel e dizendo, olha, para de olhar para o passado
e passe a olhar para as promessas vindouras, para as promessas futuras, a algo muito maior, a algo muito melhor, a algo eterno vindo por aí. Então, porque tudo isso aconteceu, porque Ele proveu tudo isso, a palavra surge agora. E aí ele diz, porque a palavra, porque o Cristo encarnado, o guia até a terra prometida, essa palavra, esse Cristo, é porque Ele existe, que a tarefa redentora se encontra na palavra escrita, e o povo se torna povo de Deus. Eu estou aqui, você está aqui, todos nós estamos aqui por causa da palavra que é Jesus Cristo. Nós nos unimos e somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus, porque nós fomos redimidos pela palavra salvadora e redentora de Jesus Cristo. E aí a bênção disso tudo, irmãos, é que essa palavra agora não para por aí. E aí o grande anúncio do Evangelho, a grande beleza do Evangelho está no fato de que ele afirma que é porque essa palavra é viva. Não é qualquer palavra, mas é uma palavra que vive. E se Jesus Cristo é essa palavra, eu tenho uma boa notícia para você. Quando tudo parecia perdido, quando todos os discípulos se espalharam com medo, no terceiro dia algo aconteceu. No terceiro dia, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A glória de Deus invade a terra. Jesus Cristo ressuscitou. A palavra está viva. E é porque essa palavra é viva que ela produz vida. A maior mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo vive. E Ele escolhe, Ele vai fazer isso num domingo. E com isso Ele ensina, olha só, esquece o sábado, é outro dia. Eu sou maior do que a lei, eu sou maior do que a cultura, eu sou maior do que o seu sistema de crenças, eu sou maior do que os seus valores, eu sou maior do que os seus costumes, eu sou maior do que tudo isso, e eu posso prover algo que ninguém pode: vida eterna. Todo aquele que se achegar a mim vai receber vida eterna. Não há mais intermediadores entre Deus e o homem, apenas Jesus Cristo agora. Apenas Jesus Cristo como advogado fiel perante Deus, e nós elevamos as nossas petições a Ele, e Ele nos acolhe, e por nos acolher, esse Jesus Cristo garante para nós a justificação, a vida eterna. Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que o meu e o seu pecado. Não importa o que você tenha feito ontem ou hoje, uma vez arrependido todo o seu coração, Ele é maior do que o teu pecado. Não há mais culpa, Ele pagou um alto preço pela sua justificação, pela sua redenção. Portanto, agora, uma vez que essa cosmovisão, essa sua lente recebe Jesus Cristo, esse movimento de dentro para fora acontece. Nós rejeitamos o pecado, nós vivemos uma vida em santidade, mas é porque Ele vive. A canção diz, é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Só há eternidade porque Ele vive, porque a palavra de Deus está viva. Só que ela não para por aí. Ela diz que a palavra de Deus é viva, mas a palavra de Deus também é eficaz. Nós temos vivido num tempo em que as pessoas estão tentando encontrar novas fórmulas, novas coisas, para tentar ser igreja. A eficácia da palavra de Deus e a centralidade da palavra de Deus ainda é e sempre será o marco da igreja para todas as áreas que ela necessita, porque ela grita em todas as suas páginas: Jesus Cristo é suficiente. Não importa o que pode estar sendo oferecido aí fora, lembre-se disso: Jesus Cristo é suficiente. E eu louvo ao Senhor Jesus por essa igreja, pelo pastor que eu tenho prazer de conhecer, que tem a centralidade da palavra e prega em seus púlpitos a palavra do Senhor. Jesus é suficiente. E o que isso significa? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia.
Eficiência significa cumprir com aquilo que você foi ordenado a fazer, que você precisava fazer. Eficácia é fazê-lo da melhor maneira possível, fazê-lo com os melhores recursos possíveis, de forma exata e precisa, nem a mais, nem a menos. Essa é a suficiência de Cristo para a sua salvação. Não existe nada que você possa fazer que possa garantir para você a salvação. Ela é pela graça de Deus. Jesus Cristo já pagou o preço precisamente. Talvez você esteja pensando, mas o meu pecado é tão grande, é tão complexo. Jesus Cristo é suficiente. Isso nos ensina a dependermos de Deus. Porque, ora, se Ele é suficiente, não há nada que eu possa fazer que possa mudar isso. E se Jesus Cristo, sendo suficiente, o Deus maravilhoso, Ele cuida de todos nós, e qualquer ação que eu faça, eu não posso mudar ou converter ninguém, senão o Espírito Santo de Deus, eu preciso depender que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Há um tempo atrás, quero aproveitar para contar esse exemplo, eu trabalho já há alguns anos na Primeira Igreja Batista, eu trabalho lá servindo o pessoal com toda a parte de comunicação da igreja. Nessa altura nós já estávamos com o MC16, que é a organização que eu coordeno, já com um espaço entre os ribeirinhos, já com um espaço em Moçambique, e já organizando o terceiro espaço na época. E eu me lembro que eu estava extremamente atarefado. Eu tinha muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Consequentemente, eu não conseguia dar conta de tudo. Eu comecei a me desdobrar de todas as formas, e isso já estava acontecendo há alguns meses. Talvez mais que um ano. E eu me lembro que eu cheguei um dia muito cansado, mas muito cansado na minha sala. E meu coração estava partido. Tinha sido uma semana difícil, complicada na missão. E eu me lembro que eu sentei na frente do meu computador, abri o programa que eu uso para fazer as artes, e eu não lembro de mais nada. A única coisa que eu me lembro é de começar a desenhar. Interessante, né? A palavra de Deus começa dizendo que Deus, no princípio Deus criou, né? O primeiro caráter de Deus revelado ao mundo, ao povo, é um Deus criador, criativo. Como imagem e semelhança dele, nós acabamos tentando de alguma forma ser criativos. E aí eu lembro que eu comecei a desenhar. E quando eu terminei e me dei conta, tinha uma imagem na frente do meu computador. E uma frase. E eu realmente não me lembro como eu chego nela. Havia um fundo marrom e uma flor murcha, seca, já virada de cabeça para baixo, quase sem pétalas. E a frase em cima escrito: sinto sua falta. Dentro da missão, dentro da igreja de Cristo, dentro do meu ministério, do meu chamado, dentro do templo, eu senti a falta de Jesus. Quando eu li aquilo, eu me dei conta, eu comecei a chorar, e eu falei: meu Deus, me perdoa. E aí a gente começa a analisar quanto tempo que eu não faço minha leitura bíblica, meu momento devocional, as minhas orações. Quanto tempo que eu não cuido de mim, não cuido da minha família, não cuido da minha esposa, não cuido dos meus filhos. Tanta coisa para fazer, tantas prioridades. E no final de tudo, a frase que a minha alma exclama é: eu sinto sua falta. Meus irmãos, não se enganem. A gente pode perder muita coisa nessa vida, mas aquilo que nós mais sentiremos falta, e para nós será devastador, é perdermos Jesus. É sentirmos a falta do Mestre. Mesmo tão próximos de sua casa, mesmo tão próximos dos seus afazeres. Mas o texto ele é maravilhoso, porque em resposta a tudo isso a gente encontra Colossenses 1. Cristo é o primogênito da criação. Isso significa que tudo foi criado nele. Ele é o cabeça da igreja,
então o governo está sobre ele. Ele é o primogênito dentre os mortos, significa que ele morreu e ressuscitou, portanto ele pode nos dar a vida eterna. Portanto, se ele é a criação, se ele é o Criador, portanto, se sobre ele está o governo, e sobre ele há o controle da morte e da vida eterna, a missão é de Deus. E quando eu entendi isso, um peso absurdo saiu dos meus ombros. Não sou eu quem vai fazer. Quem vai fazer é Jesus. Não adianta, eu não consigo levar nada disso na força dos meus braços. Quem faz é Deus, e quando a gente deixa o fardo, entrega para Deus, meus irmãos, a gente entende tanta coisa. Me permita abrir um parênteses e fazer uma aplicação para você aqui. Não sei qual fardo que você insiste em carregar. Familiar, profissional, ministerial. Entregue nas mãos do Senhor, porque a missão é dele. É Ele que cuida de você, é Ele quem cuida da tua casa, é Ele quem cuida da tua família, é Ele quem cuida do teu ministério, do teu chamado. É Ele quem chamou, a obra é dele, Ele é o interessado em fazer, a missão é a missão de Deus. O que nós pedimos é, Deus nos agracie com a possibilidade de fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E aí o versículo continua, e ele diz que essa palavra que é viva, e essa palavra que é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Lembra que eu falei que esse porquê, ele começa com uma visão de olha para frente, olha para o futuro, olha para as coisas que virão. Abra sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse 1. O versículo 10 diz assim: no dia do Senhor, estamos falando num domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aqui, ele enfatiza para o povo uma promessa de consolo, lá em Hebreus, dizendo: esse Deus que é a palavra, o Deus que criou, o Deus que morreu, o Deus que ressuscitou, o Deus que é libertador, o Deus que comprou toda a eternidade, Ele vai voltar. Ele vai voltar, essa mesma palavra afiada, esse Jesus Cristo preciso, que consegue dividir toda a estrutura do seu ser, e entender o que se passa no seu coração, e mudar a cosmovisão, não te abandonou, Ele vai voltar, e essa é a beleza do Evangelho. A perspectiva muda. Você quer saber como que a nossa cosmovisão, a nossa lente de mundo muda? Quando a gente vê que o Messias vai voltar, e Ele vai voltar para uma vida eterna, em abundância no céu que Ele preparou para nós. A gente não pode perder isso de vista nunca, porque olhando para Cristo, a palavra, todo o sofrimento, toda a dor, toda a mazela nessa terra são insignificantes perto da graça e da glória que em nós há de ser preparada.
Eu não sei você, mas isso me dá vontade de saltar e gritar para dizer: Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra escrita. A Bíblia de ponta a ponta não fala sobre mim, não fala sobre você, aponta para um Jesus maravilhoso, a quem nós devemos toda a devoção e adoração, de uma igreja que ansiosa aguarda o dia em que Jesus Cristo virá, como uma espada de dois gumes, preciso, que vai olhar o meu coração, a minha alma, e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque eu preparei no céu um lugar com muitas moradas, desde a fundação do mundo. Isso não é uma resposta ao nosso pecado, isso é algo já previsto desde a criação, desde o seu primeiro caráter revelador. Ele é o Deus que cria, e a palavra que cria é a palavra que leva para a eternidade. Jesus Cristo não te largou, não te abandonou nessa terra, Ele vai voltar. Eu quero terminar com uma ilustração que eu gosto muito. Ouvi uma vez de um grande pastor, e ela diz o seguinte: um casal de missionários estava voltando para a sua terra natal, depois de uma vida inteira de serviço no campo missionário. Estava na hora de descansar, estava na hora de jubilar, e eles queriam voltar. Organizaram tudo, compraram uma passagem de navio e vieram para casa. No caminho eles pensavam: como será que está a nossa igreja? Como é que está a nossa família? A gente saiu tão jovem, está voltando agora, no fim da vida. Como que o pessoal vai nos receber? E então, o barco se aproxima de se atracar no porto, e ele vê de longe uma grande festa, várias pessoas no cais. Ele disse: está lá, o povo não se esqueceu de nós, estamos voltando para casa. O barco parou, estava na hora agora de descer. A primeira classe desce primeiro. Quando eles conseguem descer, não tinha mais ninguém lá, só papel picado no chão. E ele pensou talvez que alguém muito importante estivesse na primeira classe, talvez um grande jogador de futebol, um grande artista. E ele diz: não, tudo bem, vamos receber em outro lugar. E aí ele procura, não acha ninguém, pede um táxi, chega em casa, e quando ele chega na porta de casa, não tem ninguém lá para recebê-los. E o marido fica desolado com aquilo, ele fica com muita raiva, abre a porta, vê a sua casa carcomida pelo tempo, e ele diz assim: não tem ninguém aqui. Joga as malas com raiva e força no chão. A mulher rapidamente pega as coisas da cozinha e começa a lavar para tentar preparar algum almoço, tentar fazer alguma coisa, já que a casa estava vazia e não tinha nada, preocupada com aquilo. E ele, com muita raiva, pega a chave assim e diz: vou sair, vou tentar comprar alguma coisa para a gente comer. E enquanto eu faço isso, faz o seguinte: pergunta para o teu Deus se é assim que Ele trata seus obreiros, depois de tantos anos de dedicação. Pergunta para o teu Deus se é assim que Ele faz isso com a gente, depois de tantos anos de trabalho, quando a gente volta para casa. Ela estava lavando louça, ela ficou triste, chorando. Ele sai de casa, vai, compra o que tinha que comprar e volta. E quando volta, com muita raiva, com muito sarcasmo ainda, diz para ela: e aí? Você perguntou para o teu Deus se é isso que a gente ganha? Depois de ter dedicado uma vida inteira no campo, é isso que a gente ganha quando a gente volta para casa? Ela disse: perguntei. E o que ele te disse? Nós ainda não voltamos para casa. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.